Vamos lá, para a gente tratar do nosso assunto hoje. Diferentemente daquilo que nós fazemos na exposição das Escrituras, onde nós lemos um texto bíblico e nós vamos discorrendo sobre esse texto bíblico, hoje nós vamos tratar de um tema. Vocês mesmos escolheram esse tema, que é lidando biblicamente com a insegurança. Como saber qual a vontade de Deus na hora de decidir as coisas. Eu acredito que de fato isso seja uma questão que nós buscamos resolver. Eu acredito que de fato isso deva ser uma preocupação minha e uma preocupação sua como cristãos, como filhos de Deus, como gente que ama ao Senhor, como gente que é dirigido pelas Escrituras. No entanto, quando nós fazemos essa pergunta de como lidar biblicamente com a insegurança, é possível que a gente tenha outras perguntas que sejam anteriores a essa. É possível que a insegurança seja a ponta de um iceberg, que é a parte visível daquilo que está invisível no nosso coração. Eu acredito que talvez a insegurança seja a manifestação exterior de algo que está no nosso interior. Então, quais seriam as nossas grandes dúvidas com respeito a lidar com a insegurança? Eu pensei algumas coisas aqui para a gente pensar. Diante das grandes decisões da vida, como vocês mesmos colocaram lá no tema, como casamento, faculdade, modelo familiar, chamado ou carreira, como decidir de acordo com a vontade de Deus? Talvez pudesse estar implícito nessas perguntas. Como evitar de errar? Como saber qual o caminho certo e qual a pessoa ou situação ou momentos certos que nós devemos escolher? Do que nós poderíamos estar falando, então, quando nós tratamos dessas questões? Eu anotei aqui 4 questões. Talvez o medo de errar. Que quando nós erramos, nós expomos as nossas limitações. É ruim errar. É ruim. As pessoas veem que nós somos falhos. A gente é meio iludido com a gente mesmo. Às vezes a gente imagina que a gente não vai falhar, que a gente não vai errar, que a gente vai acertar sempre. E muitas vezes nós temos medo de errar, porque quando nós erramos, nós nos vemos expostos. Nós vemos todas as pessoas ao nosso redor e até mesmo nós mesmos nos percebendo como falhos, como limitados. E nós não gostamos de limitação. Quem aqui gosta de limitação? Quem aqui louva a Deus quando você fala assim, eu quero sair, seu pai diz não? Você fala aleluia, glória a Deus. Homem santo é você. Pensa num homem de Deus, preparado pelo Espírito Santo. É isso que a gente faz? Não. Por quê? Nós não gostamos de nada que nos limite. Uma das grandes questões da doença, quando a doença nos atinge, é que ela nos limita. A pandemia está nos limitando. Nós não podemos mais ir aonde queremos ir, da forma como queremos ir, ficar como queremos ficar. Não podemos mais ter o número de pessoas que nós gostaríamos de ter aqui. Somos cheios de regras, cheios de normas a cumprir. Num culto você não pode mais abraçar. Eu falo que nesse período aqui, louvado seja Deus pela internet, que tem levado a mensagem do Evangelho a todos os lugares. Mas o visitante que vem na igreja e fica na igreja é crente. Crente de verdade, porque ninguém pode abraçar ele na porta. Ninguém pode estender a mão para ele. Ele não está vendo nem um sorriso dos nossos lábios. O máximo que a gente faz é assim. Que bom que você está aqui. Não pode nem ficar muito perto. Então, essas questões talvez nos exponham. Outro aspecto que pode estar atrás dessa insegurança. O medo de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? O pastor estava orando hoje para eu ter uma tribulação terrível essa semana. Quem fez isso? Pastor, eu estava orando hoje que se tudo der certo, eu vou levantar de madrugada para ir no banheiro e vou acertar o dedinho no canto da porta. Quem faz isso? Quem orou desse jeito? Ninguém ora assim, porque nós não gostamos de sofrer. É o desejo por uma vida cheia de prazeres constantes. Diga-se de passagem, esta é uma das questões que nos leva a pecar. A busca pelo desejo constante. Então, quando nós estamos falando de segurança, primeiro, eu acredito que talvez esteja por trás o medo de errar, que nos expõe, o medo de sofrer, que nos contraria,
Contraria a vida de alegria constante, de prazer constante, onde eu sou sempre bem-vindo, onde eu sou sempre feliz, onde as pessoas olham para mim. Outro aspecto, temor de homens. O que é temor de homens? Pastor, é medo dos homens? Não é isso. É medo de que as pessoas descubram que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Medo que as pessoas descubram que as expectativas que elas têm para conosco não podem ser realizadas. Medo que descubram que a gente não ora tanto quanto a gente deveria orar, que a gente não lê tanta Bíblia como a gente deveria ler. Medo que descubram que nós temos medo. Talvez os meninos sofram um pouco mais disso do que das meninas, né? Você está na casa, indo na casa da namorada, querendo namorar, conquistar a namorada, aí chega lá, vem uma famigerada barata, e você morre de medo da barata. Eu falei, agora, se eu correr da barata, o pai dela não deixa eu namorar. Mas se eu ficar, esse monstro vem para cima de mim. Talvez é uma exposição de que você, na sua ideia, possa expor assim, talvez eu seja menos homem do que eu acho que seja. É um temor de homens. É um temor do o que vão pensar de mim. E ainda, pode ser que atrás disso tenha um desejo bom. A gente falou só de coisa ruim, né? Mas pode ser que tenha um desejo honesto de agradar a Deus. Pastor, eu tenho uma certa insegurança porque eu gostaria muito de agradar a Deus, de querer fazer aquilo que Deus quer. Então a questão aqui, independente de qual seja o fator que está por trás da nossa insegurança, que esteja por trás da nossa insegurança, você pode perceber que a questão é um pouco mais complexa do que ela se desenha. Ela é um pouco mais complexa do que uma mera insegurança. Pode haver muitas coisas por trás das nossas preocupações. Questões que são lícitas, questões de adoração, questões até mesmo de pecado e de auto-engano. Então, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Eu quero tentar exemplificar isso com alguns personagens bíblicos que tomaram decisões e que foram da tentativa e erro. Até de pessoas que fizeram escolhas certas, mas que deram errado. Para a gente tentar pensar um pouco mais sobre essas questões. Então, a nossa questão talvez não esteja só na insegurança com respeito à escolha, mas na motivação por trás da nossa escolha. Aqui eu quero focar em alguns personagens que tiveram que fazer escolhas comuns, como eu e você temos que fazer. Nossa vida é feita de escolhas. Você fala assim, não, pastor, eu não vou escolher. Acabou de fazer uma escolha. Não tem como a gente viver sem escolhas. A inação é uma escolha. O não agir, o não optar é uma opção. O não agir é uma ação. Então, nós não conseguimos viver isentos das escolhas. E essas pessoas aqui, eu vou pegar só 3 personagens bíblicos, nós passaríamos a noite aqui, irmãos, listando personagens bíblicos que fizeram escolhas. Mas eu escolhi 3 personagens, com 3 escolhas que são muito comuns a nós, eu e você. Nós vamos lidar com essas coisas. E que eles, diante dessas escolhas, optaram por coisas certas pelo motivo errado. E a gente vai analisar aqui algumas delas. Primeiro, Adão e Eva. Gênesis 3, de 1 a 7. Eu não vou ler o texto, você conhece a história. Qual era a escolha? Comer ou não comer a fruta? Comer fruta é pecado, irmãos? É? Tem algum relato bíblico que fala, não comam frutas, né? Não apenas não é pecado, como os nossos nutricionistas nos indicam comer fruta. Tipo assim, aquela brigadeiro. Não é fruta, né? Brigadeiro, beijinho. Bolo de chocolate também não é fruta, né? Mas vem do cacau, tá valendo. Tá valendo não, irmão. Não é isso não. Então a escolha era comer ou não comer. O que eles fizeram? Comeram. Até aí tá tranquilo. Resultado disso, pecaram. Ué, pastor, mas por que eles pecaram? Se eles comeram a fruta. Eles pecaram não pelo ato de comer frutas, mas pela desobediência a Deus que disse, disso aqui, desta fruta, vocês não devem comer. Havia algo por detrás do apenas comer uma fruta. Muitas vezes nós seremos instigados a tomar decisões que a gente pode não considerar errado. Pai, eu posso sair à noite ou não posso? Sair à noite não necessariamente é pecado. Talvez você saiu com seus amigos muitas outras noites.
Talvez você foi comer lanche naqueles lugares muitas outras noites. Comer lanche não é pecado. O que era o pecado? A desobediência, ainda que seja em coisas simples. É uma escolha, entendeu? A coisa era aparentemente lícita, mas o pecado estava onde? Na desobediência em fazer. Outro aspecto, outro personagem. Josué, quando ele fez um acordo com um povo chamado Gibeonita, lá no capítulo 9 de Josué, dos versos 1 até o 15. A Bíblia diz que Josué tinha entrado em Canaã, estava conquistando Canaã. Ele já havia destruído 2 cidades. A primeira delas a gente conhece até com musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Já cantou isso, não cantou? Suba os montes devagar. Aquele negócio todo que a gente conhece e tal. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Essa é a história. Acontece que os gibeonitas, eles não conheciam a musiquinha, mas eles sabiam quem era Josué. Eles sabiam que era Deus. Ele falou, rapaz, esses homens vêm passando o carro em todo mundo aqui. E os próximos da lista são a gente. Nós vamos morrer também. Então vamos fazer um acordo com eles. Vamos chegar lá e vamos fazer um acordo. E eles tiveram que fazer uma escolha. Qual que era a escolha? Ter misericórdia de alguém ou não. Fazer aliança com alguém que é mais fraco ou não. Os gibeonitas inventaram uma estratagema. Eles eram vizinhos. Mas o que eles fizeram? Pegaram um burrinho bem velho. Colocaram aquelas roupas bem velhas, bem acabadinhas. O odre onde eles colocavam vinho, água, pegaram também o mais surradinho, aquela roupa surrada, e foram até Gideão, falando, Gideão, a gente mora longe, a gente ouviu dizer das coisas que Deus tem feito pelas suas mãos, e a gente sabe, Gideão, que vocês são um povo de Deus, tal. Vamos fazer um acordo, vocês não matam a gente, não. Qual foi a ação? Gideão, ele fez um acordo. Fazer acordo com gente mais fraca é pecado, irmãos? Ter misericórdia de alguém mais fraco é pecado? Qual foi o resultado? Ele pecou. Mas por que ele pecou, pastor? Porque, como nos diz no versículo 14 de Josué, capítulo 9, eles não consultaram ao Senhor para saber se eles tinham que fazer aquilo ou não. Então, eles pecaram pela falta de zelo na oração e pelo excesso de autoconfiança. Coisa simples. Eu posso fazer esse amigo da escola ou não? Eu posso ir na casa dele estudar ou não? Esse aqui é um amigo com quem eu devo andar junto? É pecado ter amigo? Não. Onde eles falharam? Em não consultar ao Senhor. Esse é o tipo de amigo com o qual eu devo andar? Esse é o tipo de casa a qual eu devo frequentar? Esse é o tipo de ambiente no qual eu deva estar. E aqui, inclusive, trouxe resultado. No caso de Adão e Eva, o resultado nós estamos vivendo até hoje, irmãos. Com a queda de Adão e Eva, caiu a humanidade. E nós todos nos tornamos pecadores. Uma escolha. No caso de Josué, teve desdobramentos também. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 1 a 6, vão narrar a história de que havia uma grande seca em Israel. 3 anos, aquela seca, o povo tudo esturricado. E Davi foi lá consultar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos aqui buscando o Senhor. Aí Deus falou para ele, sabe o que está acontecendo? Que o Saul, rei que foi anterior a você, no seu zelo excessivo, ele olhou para trás, fez a lista lá, peraí, derrubou tal cidade, peraí, gibeonita não morreu não, era para acabar também, vamos lá, vamos matar tudo. E ele passou o carro nos gibeonitas. Só que Josué tinha feito um acordo com eles. E agora a terra está sofrendo por causa desse acordo mal feito. Desse acordo sem jeito. Aí Davi falou, beleza, vou lá com os gibeonitas para consertar o acordo. Davi chegou com os gibeonitas, rei, cheio da grana, os carros todos ali, falou, seguinte, vocês pedem o que vocês quiserem aí. Quer um pedaço da terra? Nós damos. Quer dinheiro? Quer prata? Quer ouro? Nós damos o que você quiser. Pede aí. O que vocês querem para vocês nos abençoarem? Os gibeonitas falaram para Davi, falou o seguinte, nós queremos 7 homens para enforcar da casa de Saul. Vocês me entregam 7 homens da casa de Saul, que eu vou matar esses homens. Nós vamos nos vingar deles. O que Davi fez? Ele tinha consultado o Senhor. O Senhor disse, vai lá, faz o que eles falarem. Davi entregou os 7 homens.
só poupou o filho, Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Então teve consequência. Fazer aliança é pecado, irmão? Não. Mas com qualquer um que a gente pode fazer aliança. Isso aqui, inclusive, aplica-se depois a namoro, noivado, casamento. Consultou o Senhor para namorar? Consultou o Senhor para noivar? Consultou o Senhor para casar? Aí dá errado, a gente põe na conta do Senhor. Você fez do seu jeito, depois Deus tem que pagar a conta. É complexo isso. Última análise de pessoas que fizeram escolhas que não necessariamente são erradas, mas com a motivação errada e deu errado. Ananias e Safira, Atos 5, de 1 a 11, você conhece essa história? O evangelho crescendo, gente, expandindo o reino de Deus. Aí vem um homem de Deus, Barnabé, converteu ao evangelho. Esse homem ficou tão feliz com a conversão do evangelho, e ele sabia que havia necessidades no evangelho. Ele tinha uma terra, um terreno, uma chácara, uma data, sei lá qual era o tamanho desse terreno, na cidade, na ilha de Chipre. A gente olha para isso hoje, é como se não fosse nada, né? Mas é mais ou menos como se Barnabé tivesse um pedaço de uma ilha no Caribe. Porque Chipre era o lugar onde os imperadores tinham a sua região de férias. Não é um lugarzinho simples. Não é o terreno lá depois da ponta que acabou Maringá, não. Era um terreno top. Barnabé foi lá, vendeu o terreno, trouxe em amor ao Senhor e depositou aos pés dos apóstolos. Os crentes que estavam tudo lá falaram: rapaz, que bom esse Barnabé. Que joia, pensa num homem crente. Mas tinha um casal lá, o seu Ananias e a dona Safira, estava lá e falou: rapaz, olha, todo mundo olhou para Barnabé, deu ibope esse negócio aí. Esse tinha um terreninho também. Falou: vamos fazer, vamos seguir o Barnabé, vamos seguir o bom exemplo. E qual a escolha que eles tinham que fazer? Fazer ou não uma oferta. É pecado fazer oferta, irmão, na igreja? É pecado? Pode ser, mas no caso, em tese, não. A oferta em si, não. Se você está fazendo como forma de troca, ou tentando pagar a prestação do terreno do céu, é pecado, sim. Tá? Mas, em tese, não é pecado. E eles foram vender o terreno e foram lá dar oferta. Só que quando eles chegaram para dar oferta, eles falaram assim: ó, todo o dinheiro que a gente vendeu no terreno, que a gente pegou no terreno, toma aqui. Estamos dando aos pés dos apóstolos. Então essa foi a ação. Eles venderam o terreno e deram oferta. Resultado: pecado. Eles foram fulminados, irmãos. Imagina você vindo trazer o dízimo e oferta, o presbítero põe a mão na sua cabeça e cai morto. Não estou dizendo para você não trazer mais dízimo, não. Vai dar medo no povo, né, pastor? Agora, depois dessa, que só deposito. Só manda transferência de conta. Morre em casa também, Deus não tem problema com a internet. Fica sossegado, Deus conhece o coração. Então, eles foram fulminados por Deus, por quê? Se eles deram oferta, pastor, mas eles fizeram da maneira errada. Eles permitiram que Satanás colocasse no coração deles e os levasse a mentir, para que eles buscassem reconhecimento, fama. Então percebam que a questão das escolhas não é necessariamente sobre o que é certo e errado. Deus leva em conta muita coisa que vai além do certo e do errado. Deus leva em conta a motivação do coração. Perceba que as 3 escolhas citadas não eram pecado em si. Comer fruta não é pecado. Fazer aliança com os mais fracos não é pecado. Fazer doações não são pecado. Mas por que será que eles foram considerados pecaminosos? Onde estava a falta? E aqui eu quero tratar com vocês exatamente sobre isso. Como então, diante desses exemplos e diante do questionamento do nosso coração com respeito à insegurança, como nós podemos fazer escolhas seguras? Se nós temos exemplo na Bíblia de que até coisa certa pode dar errado. Quantos crentes você não conhece que orou, estava na igreja, namorou, casou e depois largou? Tudo na igreja. Por quê? Tem alguma coisa errada por trás disso. E aí eu quero falar com vocês de algo que é fundamental para a gente, que é a importância da gente ter uma cosmovisão bíblica para fundamentar as nossas escolhas. As nossas escolhas não podem ser feitas ao vento. Até porque se elas forem feitas ao vento, ao sabor do vento,
já mostra qual é a nossa percepção de Deus. Isso tudo que nós tratamos aqui tem a ver com uma questão muito importante, que é a nossa cosmovisão cristã. Mas o que trem que é esse, pastor? O que é uma cosmovisão? Será que é você sair e olhar o cosmos? Não. Eu quero dar 4 definições aqui para você. Ronald Nash, no livro Questões Últimas da Vida, diz que uma cosmovisão é um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais acerca de Deus, da metafísica, da epistemologia, da ética e da antropologia, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Ou seja, a cosmovisão é a maneira como nós entendemos Deus, como nós cremos que Deus é, e a partir disso nós entendemos, julgamos as coisas do mundo. É o que Nash está dizendo aqui. Albert Walters, no livro A Criação Restaurada, diz que cosmovisão é um conjunto das crenças mais básicas de uma pessoa sobre as coisas. É aquilo que você acredita que é importante. Eu estou fazendo um videozinho, segunda-feira eu acho que sai essa devocional. Estou reeditando ele, que é: a fé tem espaço no debate político? A gente tem visto muitas pessoas querendo alijar a fé do debate político. Ora, isso é fé. Quando você diz assim, não, a minha fé não vai fazer parte do meu debate político, a minha fé não faz parte da minha profissão, a minha fé não faz parte do meu namoro. Isso é fé. Você está dizendo que aquilo que você diz crer não é tão importante quanto você acha que deveria ser. Porque aquilo que você diz crer como fé, que você tem como fé, não é suficientemente importante para influenciar a sua maneira de pensar as coisas. Isso é fé. Você está dizendo assim, Deus é bom para dentro da igreja, para fora da igreja eu me viro. Deus fica lá quietinho, que é lugar de Deus no meio dos crentes. Fora daqui não, o mundo toca diferente. Entendeu? Ainda James Sire, no livro Universo ao Lado, diz que cosmovisão é um comprometimento do coração que se expressa com um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Então, é um conjunto, é uma visão, um comprometimento do coração que expressa as pressuposições. Então, assim, eu olho para o casamento, eu pressuponho que o casamento deva ser assim. Pode estar certo, pode estar errado, pode estar totalmente certo ou totalmente errado. É a sua maneira de ver o casamento. Né? É aquilo que o povo diria, cada um tem a sua verdade, mas o problema é que a gente só tem uma. Então, se a sua verdade estiver fora dessa, que ela é mentira. E por fim, Brian Walsh e Richard Middleton, no livro A Visão Transformadora, diz que uma cosmovisão proporciona um modelo de mundo que direciona os seus adeptos ao mundo. Então, é correto dizer que todo ser humano possui uma cosmovisão. Esteja ele consciente ou não, você tem uma maneira de ver o mundo. Isso você pode fazer de forma consciente ou não. Você tem modelos que você segue. Todos nós temos um comprometimento, uma orientação fundamental no coração. Algo que nos é inato. Todos têm uma lente pela qual leem as circunstâncias, leem o mundo, leem a forma de ver as coisas. Vou dar um exemplo aqui prático. Nós estamos no meio de uma pandemia. Existem leis que dizem que nós precisamos andar na rua de máscara, que a gente precisa estar aqui cheio de cuidados. Mas nós somos crentes. E a gente crê que Deus é que cuida de nós. Isso significa que nós vamos desconsiderar as leis? Não. Enquanto essas leis não confrontarem a Bíblia, nós vamos entender que essas leis são ferramentas de Deus para nos ajudar na proteção. Então, é Deus quem nos protege. E Ele, inclusive, usa essas ferramentas das percepções, os cientistas, os estudos e tudo mais, para que nós possamos também desfrutar de uma boa saúde, ou coisa assim. Você entendeu? É uma maneira. Então, os elementos que norteiam uma cosmovisão são a compreensão de onde nós viemos, a isso nós chamamos de criação. Qual o problema básico do homem? A isso nós chamamos de queda. Qual a solução para os problemas básicos do ser humano? Aí nós chamamos de redenção. E qual o destino final do homem? Aí nós chamamos de consumação. Então, todos nós temos esse tipo de pensamento. De onde viemos, quem nós somos, qual o nosso problema, qual a solução do nosso problema e para onde a gente vai. Criação, queda, redenção e consumação.
Voltando agora para as nossas questões básicas que nós colocamos no começo, sobre fazer decisões, como eu vou ter segurança para decidir sobre casamento, faculdade, modelo familiar, chamado ou carreira, a gente precisa perceber que essas questões também não são pecaminosas em si, mas ainda assim elas podem tornar-se em pecado, caso as nossas motivações, caso a nossa cosmovisão acerca de cada uma delas, caso a nossa percepção de como Deus construiu cada uma destas questões esteja falha. Então, se as nossas motivações em escolher por cada uma dessas coisas forem fora do propósito de Deus, nós também vamos errar. Então, para que eu escolha seguramente, eu preciso saber o que Deus quer sobre isso. Por exemplo, casamento. Eu vou juntar algumas coisas, algumas das questões ali, e eu estou me focando só naquelas que foram propostas ali. Mas isso se aplica, o conceito se aplica a tudo, tá bom? Então vamos lá, casamento. Eu vou juntar casamento e modelo familiar, porque as duas coisas falam da mesma coisa. Beleza? Então, como eu faço para não ter inseguranças na hora de fazer escolhas nesse meio? Primeira coisa, eu preciso de saber o que a Bíblia diz sobre família. Eu creio que a família foi criada por Deus. O que a Bíblia diz sobre o objetivo da criação da família e do papel da família nesse mundo? O que Deus diz sobre isso? Às vezes a gente está vendo casamento sendo ruindo. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo casamento do jeito deles. Há poucos dias nós falamos sobre namoro. Vi que o pastor Márcio postou um vídeo hoje sobre namoro. Já repliquei para um monte de gente. E replica lá, o vídeo é bom. Top de linha o vídeo. E bate pesado. Você assiste. Quando você mandar, fala assim, assiste com aquele protetor de queixo. Que o pastor Márcio socou com vontade. A pancada ali. E é Bíblia. Mas por que Deus fez a família? Hoje a gente vê, por exemplo, muitos casais, crentes casando, falando, não, a gente não quer ter filho. Quem te autorizou a não ter filho? Foi você que inventou a família? Não, não fui eu. Então para que foi feita a família? Deus não falou, cresce e multiplica? Você tem a opção. Ah, pastor, eu tenho a opção sim. Tem, mas é pecado. É uma escolha que não é de acordo com a vontade de Deus. Qual o propósito de Deus para o casamento? Não, eu casei para ser feliz. Aonde está escrito isso? Traz os versículos tudo lá para a gente pregar no domingo sobre esse trem. Não, pastor, eu casei porque a Bíblia diz que não é bom o homem viver só. Não é bom para quem? Deus estava preocupado com o homem? Deus estava preocupado com a glória dele. Deus viu toda a criação e falou, isso aqui é bom. Quando ele fez só o homem, foi, isso aqui não é bom não. Porque um projeto criacional, onde o homem representará a mim, aqui, o próprio Deus, requer que esse homem tenha uma companheira e tenha filhos e multiplique na terra. Então, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Era bom para quem? Para a glória do próprio Deus. Não estava focado no homem. E tem maridão que está oprimindo as esposas que está aí. Ó, você foi feito, não é bom que eu ficar só, então fica de boa aí. É bom que você me obedece. Não é isso que a Bíblia diz. Então, o que ela fala sobre família? O que ela fala sobre o objetivo da criação? Sobre o papel de cada um dentro do casamento? Não, pastor, eu casei, agora é o seguinte, nós fizemos um acordo lá em casa, que é outra coisa que cresceu, com esses movimentos emocionais, psicológicos, que entraram na igreja, e assim, eu não quero falar do modelo em si, mas tem muito modelo que está torto, irmãos. Não, pastor, o que vale é o acordo que a gente fez na família. Onde está escrito isso na Bíblia? Vocês podem fazer um acordo que seja contrário ao projeto do Criador? Nós não temos isso. Nós não temos isso nas Escrituras. Não, a gente fez um acordo que é o seguinte, nós não vamos ter filho, que a gente só vai trabalhar. Vocês não casaram para vocês, casaram para a glória de Deus. Nós fizemos um acordo que é o seguinte, nós vamos ter filho, mas com 4 meses a gente enfia o menino na creche lá, e seja o que Deus quiser, e depois a gente vai reclamar de educação e culpa a igreja, que não tem programa para eles. Ué, filho é para você cuidar, não é para os outros cuidar. Não quer ter filhos? Não quer cuidar, não tenha. Não quer ter, não case. É simples assim. São combos, irmãos. É pacote, o negócio vem fechado. Não é um negócio que você vai, escolhe e separa. É Deus que fez o arranjo santo.
desses conceitos derivarão a nossa ideia, por exemplo, sobre namoro. O pastor Márcio falou muito bem, nem vou bater muito sobre isso. Mas se o namoro é um pré-acordo para o casamento, ele não pode ser recreativo. Eu não posso namorar a torcida do Corinthians toda, ué. Tem irmão que conhece toda a igreja, de abraçar, beijar, isso é coisa de Satanás, não é coisa de crente, não, ué. Mas é verdade, se o meu conceito é sobre isso, eu preciso aplicar. Noivado, irmão, pré-casamento. Noivado é aquele estágio onde você fala assim, eu vou casar e só não caso se eu morrer. E agora nós estamos comprando as coisas para a gente casar. Outra coisa, o povo quer casar com tudo já. Quer o carro na garagem, quer a casa, quer tudo os móveis. Até hoje eu estava fazendo uma visita e comentei isso. Falei, nisso aí eu fico com o filósofo meu tio, seu Ângelo. Hoje ele tem 81 anos de idade, ele é saqueiro. Nem existe mais essa profissão, né? O que é saqueiro? É aquele cara que ficava nas empresas, tipo Cocamar, assim, e ele catava os sacos de grãos de 60 quilos nas costas e levava para outros caminhões. Meu tio era daquele que catava 2, um com cada garra. E o apelido dele era Gavião, porque o cara jogava o saco de 60 quilos e ele pegava aqui, só no molejo. O saco vinha, ele... Uma vez fui catar um saco no chão, era moleque, rapaz do céu, não saía. Eu lembro do meu tio carinhosamente, muito simples. Ele falou, filho, não é força, filho, é jeito. Eu falei, que jeito, tio? Ele catou o saco assim, deu uma chacoalhada, pulou, o saco pulou nas costas dele. Eu falei, esse saco deve ser ensinado, não pode? Esse saco deve ser de estimação, ele cuida desse saco desde pequeno. Porque ele falou, o saco pulou nas costas dele, nas minhas costas não vem. Esse meu tio, grande filósofo, ele diz, filho, para casar você precisa ter a mulher, o fogão e o colchão. Você tem a mulher para estar junto, o fogão para comer e o colchão para dormir. Você aluga a casa, já tem banheiro, você está tranquilo. A gente quer ter tudo para casar. E o que acontece? Vão namorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o negócio vai ficando abrasado, e o pecado vem, e aquele negócio começa a pegar fogo, e o Satanás já ali ateando, soprando, e vocês enrolando para casar, e o negócio não vai de jeito nenhum. Aí quando vai casar, larga. Mas já tinha vida de casado. É combo. Pastor, eu quero viver solteiro. Beleza, então vida amorosa é 0. Não, mas não é assim, pastor. Eu quero viver solteiro para eu ter os benefícios do casamento sem o compromisso. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra isso na Bíblia. É combo, pacote fechado. Então, como eu vou decidir? Eu preciso ter uma cosmovisão boa sobre isso. Namoro, noivado, casamento, sexo, filhos, liderança, submissão. O que Deus tem sobre essas coisas? Você entende? Outro aspecto que vocês mesmos citaram. Faculdade e carreira. Então, eu preciso ter uma visão. Pastor, foi o homem que inventou a faculdade, não foi Deus. A faculdade é um processo da graça comum de Deus, onde homens foram descobrindo aquilo que Deus escondeu na natureza, em toda a criação, em todos os aspectos da criação, e eles foram estudando isso sistematicamente, de maneira que nós chamamos isso de ciência. E agora eles ensinam outras pessoas a caminharem pelo mesmo caminho. Ou seja, eles estão trabalhando com o capital emprestado que o eterno Criador fez. Então, como eu escolho uma faculdade? E aqui eu agrupei faculdade com carreira, que também tem a ver uma coisa com a outra. Ou pelo menos deveria ter. Se bem que hoje não tem muito. Tem gente que faz a faculdade só para ter o canudo. Estava conversando essa semana com o Delcio sobre isso, né? O cara é formado não sei o que lá, mas trabalha no outro aspecto que tem nada a ver com aquilo que ele foi formado. Mas, pastor, eu formei, pelo menos ninguém mais fala na minha cabeça, os pais não falam mais, os amigos não falam mais. E outra coisa, a gente distorceu, os pais de vocês distorceram a ideia de faculdade. Como assim? O filho quer trabalhar com 16 anos para falar, trabalhar não. Pode não, tem que estudar. Porque o pai colocou na mente que a redenção do filho está no canudo. A redenção do filho está em Deus. Tem muito filho de crente que se perdeu na faculdade, porque o pai deu instrução, mas não deu Bíblia. Eu já briguei com pastor, amigo, quando menino, jovem, 18 anos, chegava assim, não, eu quero ir para o seminário. Chegava lá, o pastor, não, mas você já fez uma faculdade antes? Foi a faculdade do quê, irmão? Ele quer ser pastor.
Não, mas era bom fazer nem que fosse educação física para quê? Para correr dos outros? Irmão, quer ser pastor que fazer teologia. A métrica está errada. Talvez nós devêssemos fazer com que todos os nossos filhos tivessem uma boa teologia antes de entrar na faculdade, não o contrário. Porque nós temos uma ideia errônea de que é o conhecimento que redime o homem. Os maiores corruptos desse país é gente letrada, estudada, que agora sabe como roubar e esconder dos outros. É gente que conhece das ciências. Nós precisamos formar caráter nos nossos filhos. E diga de passagem, quando nós fazemos isso com os nossos filhos, e eu quero que vocês trabalhem tudo, viu, negado? Bora ralar o peito aí, ó. Fala ali com a tia Hélida, vamos arrumar um empreguinho para todo mundo aí, tia Hélida. Põe essa galerinha para ralar aí. Tá bom? Por quê? Vocês não podem começar a ter uma vida de maturidade aos 25 anos de idade. Vai sustentar a família como? Vocês nem sabem o que é isso. Vocês vão descobrir que a internet não dava na árvore da casa do seu pai, que ele pagava, ralava para pagar. Vão descobrir que o motor do carro do seu pai não fabricava gasolina. Estava conversando uma vez com o irmão, não vou citar quem é o irmão, porque senão vocês vão... Só vou falar o milagre, não posso dizer o santo aqui. O filho casou, o irmão foi lá e deu um carro para o filho de presente. Com 1 mês e meio o filho voltou. Pai, eu acho que a gente precisava vender o carro. Por quê? Nossa, para mim esse carro gasta demais. Ué, mas você andou com esse carro 5 anos. Agora que você está notando que ele gasta demais? É porque agora eu que estou pagando o posto. Teve que pagar imposto do carro, teve que pôr pneu, teve que pagar gasolina. Nossa, mas o carro gasta demais. Falei, não, filho, o carro gasta o que ele sempre gastou. É que você não percebia antes. Então, quando nós falamos sobre faculdade e carreira, o que a Bíblia diz sobre o motivo pelo qual Deus nos fez em relação à criação? Então, quando eu falo de carreira e de faculdade, significa que eu vou colocar os meus dons e talentos para até mesmo que eu tenha o meu sustento. Mas o que Deus diz sobre isso? Qual deve ser a relação da minha profissão com o mundo criado por Deus? Como Deus pode usar a minha profissão, os meus dons e talentos para isso? Porque Deus deu um mandato espiritual, um mandato cultural e um mandato social, onde nós nos relacionamos com Ele na criação, onde nós nos relacionamos com as pessoas na particularidade e onde nós nos relacionamos com a sociedade como um todo. É diante desse conhecimento e também da nossa própria percepção dos meus dons e dos meus talentos com os quais o Senhor me dotou, que eu vou escolher a minha profissão. Diga-se de passagem, quando eu posso escolher a profissão. Tem muitas vezes que você não pode, não, irmãos. Deus te chamou para servir Ele onde você estiver. Pastor, eu tenho um diploma de medicina, mas eu arrumei um trabalho de costureira. Aí ser costureira para a glória de Deus. E se espetar a agulha, você já sabe, no dedo você já sabe até qual remédio tomar. Você entende? Qual a relação que eu vou ter com o mundo criado por Deus? Porque é tudo para a glória de Deus. É a partir disso que eu vou escolher que curso fazer. Eu temo que muitas vezes os nossos jovens escolhem curso por causa da grana. Eu quero te dar uma notícia. Quem te sustenta é Deus. Você pode ter o curso que você for. O curso que você quiser. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar a cidade, o sentinela não guarda. Quando você escolhe o curso, o melhor que seja, por causa da grana, você fez a escolha certa, pelo motivo errado. Então, é através dessa percepção que eu vou entender qual deve ser a profissão que eu vou exercer. Qual a motivação que eu vou ter o curso? E qual a motivação, por exemplo, para trabalhar? Aí você vê muitos crentes no domingo à noite falando assim, amanhã é segunda-feira. É porque você trabalha com a motivação errada. Quando você sai segunda-feira para trabalhar, você está indo servir a um outro Deus. E não é o seu patrão. É o dinheiro. E se esse Deus mandar você ir mesmo com Covid, você vai. Você fala assim, não, eu tenho que ganhar meu dinheiro, pastor. Se esse Deus mandar você sair com chuva, domingão de manhã, você acorda, meio sonolento, zóio cheio de ramela. Aí você liga a TV para dar uma zapeadinha e fala assim, chuva no Nordeste. Fala, não vou no culto hoje não, porque
Está chovendo lá no Nordeste, vai que essa chuva chega aqui. Mas na segunda-feira o mundo está um dilúvio. Você vai de barco trabalhar. Porque você é fiel a um Deus chamado Mamon, dinheiro. A gente não percebe isso. A gente faz isso com os nossos filhos. Segunda-feira você tem que trabalhar também correndo. Menino amanhece com aquele nariz assim, sabe? Tudo tampado, escorrendo com esse negócio meio verde aqui assim. Você já amanheceu assim, seu pai já limpou muito, fica tranquilo. Mais a sua mãe do que seu pai. Né? Mas é segunda-feira, você fala, não, você tem que ir para a escola, porque é importante aprender, para não crescer burro. Você ouve isso? Como se burrice e inteligência estivesse ligado à aquisição de conhecimento formal ou não. Tem muita gente diplomada que é burro. E tem muita gente sem diploma algum que é inteligente. Então não tem a ver com conhecimento formal. Mas aí o pai fala, não, vamos, que é importante para você. E com chuva, você vai chorando dentro no carro, dormindo. Eu tive esses problemas. Eu tinha uma que eu morava assim, uma menina, uma tal de Paula, eu morava a 800 metros da escola, ia levar de carro. Eu colocava no carro, ela chegava dormindo na escola, dormindo profundo. Sabe o tal do sono REM? Você tinha que catar ela assim, ela vinha, você catava ela assim, ela vinha. Mas não pode, Deus, dormir em 800 metros de carro, não pode dormir. Mas dormir de desmaiar, de babar, assim, os olhos inchar, desse jeito. A outra, estou levando na escola, cheguei na escola, perguntei à professora, e ela se adaptou? Adaptou bem, maravilha. A Paula 2, maravilha, tudo jóia. E eu na frente da professora, é isso mesmo, professora, é porque ela gosta de estudar. Ela olhou para mim, gosta de estudar? Não. Falei, como não gosta de estudar? Gosta sim, gosto. Não. Mas por que você vem na escola, menina? Ah, porque você me traz, você pega, põe dentro do carro e vem aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir. É as ideias das crianças, entendeu? Mas a gente leva. Domingo de manhã, a criança acordou e fez assim, atim, não vão levar na igreja não, porque é perigoso. Vamos cuidar aqui, fica aqui. Vai descansar hoje. Que recado eu estou dando? A escola é importante. A fé não. O conhecimento é importante. Deus não. Por isso você batalha e não abre mão. Por isso aqui você vai nas horas vagas. É isso que a gente está dando de recado. Então tudo tem a ver com o quê? Cosmovisão. Por fim, o chamado. Né? Que vocês colocaram aqui também na questão do chamado, sobre servir a Deus. Será que todos nós só podemos servir a Deus se tivermos algum chamado específico para isso? Você só vai servir a Deus se tiver um chamado específico para isso? Em qualquer área. E aqui eu quero até tirar pastorado, missão. Então, se você não tiver um chamado específico para você orar na empresa que você trabalha, você não vai orar? Vai entregar um folheto, Deus tem que mandar um encarte em 3 vias para você. Assinado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Senão você não vai fazer? Será que é isso que é chamado? Ou será que chamado é só para ser pastor ou missionário? Calvino dizia que nós somos chamados para glorificar a Deus no mundo, em tudo que nós fizermos. Existe uma fala, um diálogo muito bonito, e muito conhecido também, entre Lutero e um sapateiro. Martinho Lutero evangelizou certa feita um sapateiro. Na época não tinha as lojas de calçado como hoje. Você ia no sapateiro, ele media seu pé, fazia tudo com preguinho, arrumava. Se o preguinho ficasse pegando, você voltava lá, ele arrumava o sapato certinho. Enquanto ele fazia o sapato de Lutero, Lutero pregou o evangelho para esse homem, e esse homem foi alcançado pela graça. Aí esse homem entrou numa crise. E agora? Como é que eu vou servir a Deus? Ele via Lutero pregando, e Lutero era um exímio pregador. As pessoas vinham de longe, cercavam Lutero para ouvir ele expondo as Escrituras, para ouvir as aulas de Lutero. E esse homem perguntou, e agora, o que eu faço? Eu não sou bom pregador igual a você. Lutero olhou para aquele sapateiro e disse assim, faça os melhores sapatos e venda por um preço justo, e você estará glorificando a Deus. Você entende? Por que eu escolhi minha profissão?
Como eu vou exercer? E se porventura Deus não permitir que eu trabalhe na profissão que eu escolhi? Deus falhou, eu falhei, quem falhou? Você vai glorificar Deus onde você estiver. Então, questões com as quais nós devemos nos preocupar na hora de fazer escolha, com respeito à insegurança. Primeira, o que eu estou escolhendo é pecado ou pode estar sendo feito por uma motivação pecaminosa? Primeira coisa, isso aqui é pecado? A motivação que está, isso não é. A motivação que está por trás é pecaminosa? Se for pecado ou se a motivação for pecaminosa, pula para trás. Segunda questão, essa escolha glorifica a Deus ou você virá de bom testemunho? Glorifica a Deus o que você vai fazer? Vamos lá, vamos usar uns exemplos mais práticos aí. Você quer casar? Casar é pecado? Não. Ainda não, graças a Deus não. Casar, aleluia, glória a Deus. Mas qual a motivação pela qual você quer casar? Não, pastor, eu quero casar porque eu não aguento meu pai, quero sair de casa. E aí você vai agora depositar tudo nas costas do outro coitado lá, suas ansiedades, essas coisas tudo. Então a motivação é pecaminosa. Você deve casar simplesmente porque você quer sair de casa e não aguenta seus pais? Não. Pastor, eu quero casar porque minha sexualidade está aflorando. Estou achando até poste bonito. Essa é uma motivação correta para casar? Não. Eu quero casar porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Caiu do cavalo. Se tem um lugar onde você não vai fazer as coisas do seu jeito, é no casamento. Aí que não é do seu jeito mesmo. É uma motivação correta? Não. Eu quero casar porque isso glorifica a Deus, é um projeto de Deus, e porque eu encontrei alguém com o qual ou a qual eu queira dividir a minha vida inteira, até que o Senhor resolva recolher um de nós dois para a morte. Pode casar? Vai para o beijo, irmão, vai para o abraço. Aleluia, glória a Deus. Essa é a motivação. Glorifica a Deus, serve como ambiente cristão, vai demonstrar a glória de Cristo no mundo. Entendeu? De maneira clara? Terceiro, a escolha, mesmo não sendo pecaminosa, é sensata? É conveniente? Às vezes não é pecaminoso, mas é insensato. É inconveniente. Não convém, não vai dar um bom testemunho. Eu vou tentar sempre ambientar na linguagem aqui, que talvez seja algumas coisas aqui que a gente pensa. Por exemplo, trabalhar é pecado? Não. Não, eu vou trabalhar na lotérica, fazer jogo do bicho para o povo. Não, é inconveniente, irmão. Você precisa de serviço, mas não é desse serviço que você precisa. Senão a gente começa a validar qualquer serviço. Tudo está valendo. Nós temos profissões hoje, aqui no nosso... Todo trabalho vai ter seus dilemas éticos. Todo trabalho, ponto. Mas nós temos profissões que, para que você exerça, você é obrigado a abrir mão da sua fé no seu lugar de exercer o trabalho. Essa profissão você vai fazer? Não. Você é médico. Chega alguém para fazer aborto. Pastor, mas a lei permite, mas nós temos uma lei maior do que essa lei aí. Você vai fazer o aborto? Não. Leia o livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta. Top. Top, 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 top. Lá trata desses casos de maneira bem clara. Você é médico, você fez um juramento que vai ajudar a salvar a vida, você não vai tirar a vida. Quarto, o medo de escolher é fruto do temor dos homens, daquilo que a gente falou no começo, lembra? Dos temores que a gente falou no começo? É fruto de medo de errar, medo de sofrer, ou medo de que as pessoas descubram que eu não sou tão bom assim. O medo de fazer a escolha é uma forma de auto-engano ou cuidado excessivo, ou é receio de estar escolhendo algo que não agrada a Deus? Se for receio de não estar escolhendo algo que agrade a Deus, você repense. Agora, se for qualquer outra forma de medo, é pecado também, irmãos. E a gente precisa pensar nisso daí. Para a gente terminar, o pastor Douglas Gonçalves, ele é meio youtuber, ele trabalha, ou faz parte, ou é dono, não sei exatamente, do Jesus Cop. Talvez alguns de vocês conheçam. Hoje eu estava ouvindo ele, e ele usou um exemplo muito legal.
para a gente lidar com isso, sobre as decisões, sobre as escolhas. E ele usou o exemplo de uma criança. Quando nós somos crianças, a gente tem uma visão do mundo muito maior do que as coisas são, né? E ele usou um exemplo que eu me identifiquei muito, que ele falou que, por exemplo, numa casa, eu cresci brincando na casa da minha avó. E a casa da minha avó era gigante, gente. Na casa da minha avó tinha pomar, a gente comia fruta, tinha parreira de uva, tinha figo, tinha esconderijo, nós jogávamos futebol, tinha um corredor imenso, tinha uns 4 quilômetros de corredor. Na casa da minha avó tinha uma árvore enorme na frente, tinha múltiplos cômodos, no meio a gente atravessava, tinha janela que a gente não conseguia contar. Um dia eu cresci e percebi que a casa da minha avó estava num terreno de 300 metros. Mas de onde vinha essa percepção? Quando eu era pequeno, eu tinha uma percepção das coisas mais agigantadas, mais avolumadas do que elas de fato são. Eu via meu pai, e eu tenho imagens do meu pai na minha mente. Meu pai tinha um braço desse tamanho. Talvez hoje, se eu fosse ver meu pai, o braço fosse um pouquinho menor. Talvez até menor do que o meu. Mas, apesar do meu pai ser muito forte, mas ele tinha um braço gigante, forte. E ele fala que nós devemos ser como crianças. E ele diz que essa criança, às vezes ela está num quarto, e ela quer sair do quarto e tem lá uma fechadura, mas ela não alcança a fechadura. E essa criança não se desespera, ela não se apavora, ela não fica ali com ansiedade, porque ela sabe que o pai está lá. Ela sabe 3 coisas, basicamente: que o pai dela está lá, e ela conhece o seu pai. Ela sabe que o pai vai dar conta de abrir a porta que ela não consegue dar conta. O pai vai resolver essas coisas. Eu lembro das minhas meninas, das duas, tanto da Gica quanto pequenininha, quanto da Isa mesmo. Às vezes, em situações que tinha que abrir uma porta, elas saíam na frente, quando chegavam na porta, elas paravam, esperavam, olhavam para mim. Quem que pode abrir a porta? Meu pai pode abrir a porta. E a criança tem uma terceira verdade que ela acredita. Então, a primeira é que ela tem um pai. Segundo, que o seu pai dá conta de resolver os problemas. E a terceira é que o seu pai a ama. Eu sempre tive certeza que o meu pai amava. Eu sempre busquei passar para as minhas filhas a certeza de que elas são amadas e de que eu as amo. Então, como cristãos, nós precisamos saber 3 coisas com respeito ao nosso pai. Nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é o nosso pai. Hebreus 11:6 diz que aquele que crê em Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, o abençoador. Segunda coisa, nós precisamos conhecer o caráter desse Deus. Só tem uma maneira, só tem uma condição, uma forma de você obedecer à vontade de Deus. Como? Conhecendo Deus. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu preciso saber quem Deus é. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não sei o que Ele quer? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é fiel, Deus é um pai cuidadoso e Deus tem regras que Ele quer que nós sigamos. E terceiro, reconhecer que Deus nos ama e que Ele já estabeleceu o caminho que a gente deve andar. Nunca vou esquecer do dia em que o pastor Paulo Andreucci esteve aqui pregando para a gente, numa manhã, e o tema era casamento. Ele falava sobre casais, mas ele disse uma verdade eterna que é aplicável a todos os nossos contextos. Ele falou que muitas vezes, quando nós vamos orar, nós temos uma tendência de, espiritualmente, pedir para que Deus faça a nossa vontade. Quando nós falamos assim: Senhor, abençoe os meus caminhos. Nós estamos dizendo assim: Deus, eu já tracei um projeto, já pensei aqui em todos os pontos positivos e os pontos negativos, já tracei uma estratégia, já sei onde eu quero chegar, já sei os meus objetivos, e agora é o seguinte: estou trazendo para o senhor aqui, dá um visto nesse trem para mim. Bate o carimbo aí, aprovado, bora. E nós falamos isso, e às vezes não sou espiritual, não sou? Senhor, abençoe os meus caminhos, como eu sou crente, gente. E foi só uma falha na oração. Nós devíamos orar assim: Senhor, me põe nos teus caminhos, que já estão prontos, já sabem onde vão chegar, já estão abençoados e não tem falha. Então, a gente precisa reconhecer que Deus nos ama, Ele já estabeleceu o caminho para a gente.
Então não importa, você se formou em qual curso na faculdade, não importa. Deus colocou você para trabalhar de gari na rua, faça para a glória do Senhor. Você estabeleceu um padrão mental de namoro, de vida com Deus, mas aí aquele padrão não vem. Porque tem gente que está orando por gente que, para casar com ele, só se for cego, né? Tem gente que o pastor Paulo casar comigo assim, tem que ser assim, não posso ser tão gordo, mas também não precisa ser tão magro, não posso ser tão alto, mas também não tão baixo. Cabelo mais ou menos desse jeito, aquele negócio todo. Mas, e que me ame, então. Fala, tem que ser alguém que não ora. Porque às vezes a gente estabelece tantas coisas e a gente deixa de viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Pastor, eu tenho medo de casar com a pessoa errada. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Você vai casar com a pessoa errada. Não se engane. Ela vai se tornando certa no caminho mesmo. São dois pecadores. Tem um livro. Quando dois pecadores dizem sim, são dois pecadores. É gente falha. Você vai descobrir coisas de arrepiar os cabelos depois de casar. Vai descobrir que as toalhas ficam para o chão. Vai descobrir que você precisava ter uma patente maior. Porque ali, aquele pedacinho ali respinga para os lados. Você vai descobrir que a escova de dente fica jogada em tudo quanto é canto, que a pasta é espremida no meio. Vai descobrir que usa a mesma meia na semana inteira e depois não tem um cristão que entra no quarto quando ele arranca aquele sapato. Você vai descobrindo, é no dia a dia. Tem 20 par de meia, usa aquela infeliz a semana inteira. Na sexta-feira a meia tem, mas tem que tirar a meia com espátula do pé. Você descobre, é no caminho. E aí vem assim, não, pastor, eu casei com a pessoa. Você vai descobrir que a princesa com quem você casou não acorda maquiada e nem com o cabelo arrumado. E que aquele laque que ela põe na cabeça, nem sei se usa mais laque. Eles mudaram o nome, é a mesma coisa, tá? Que ela põe na cabeça para ficar com aquele cabelo durinho à noite de manhã, irmãos. Aquilo amanhece que você olha e fala, Jesus, quem está aqui? É a metamorfose. Eu dormi de um jeito, acordou de outro. Você vai descobrir que existe mau hálito. Você vai descobrir que essa pessoa vai te machucar. Você vai descobrir que talvez algumas das palavras mais duras você vai ouvir da boca da pessoa que você escolheu amar. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu casei com a pessoa errada. E eu vou dizer para você, você casou com a pessoa errada. É Deus quem a torna certo no caminho, porque o projeto é dele. E por que eu não largo, pastor? Eu não largo porque eu assumi um compromisso diante de Deus, até que a morte o separe. E por que eu não mato, pastor? Porque é pecado. É por isso. Então é o conhecimento de Deus, das Escrituras. Diante do que nós vimos até aqui, então, quais questões devem definir a forma como nós tomamos decisões e fazemos escolhas? 4, tá? Primeiro, conhecer a Deus e a sua vontade. Pastor, eu estou inseguro. Vai ver o que Deus fala sobre isso. É mais fácil você decidir. Isso se dá pelo estudo da palavra. Está inseguro quanto a quem casar? Vê o que Deus diz sobre casamento. Está inseguro sobre trabalho? Vê o que Deus diz sobre o mandato cultural e sobre a maneira como nós devemos nos relacionar com as pessoas e com o mundo, sobre servir, sobre amar. Está inseguro sobre faculdade? Vai a Deus perguntar se é isso mesmo que você precisa fazer. Tem muita gente que está fazendo faculdade, não vai. Você está perdendo tempo fazendo. Não estou dizendo para você não estudar, não é isso. É que eu estou dizendo que muitas vezes você está perdendo um tempo precioso de crescimento em outras áreas para fazer alguma coisa que você não vai usar para o resto da vida. Está entendendo? A gente precisa saber isso. Segundo, então, primeiro você tem que conhecer a Deus e a vontade. Segundo, você tem que ter disposição para obedecer essa vontade. Isso vem pelo quê? Pela submissão da palavra. Você tem que crer que aquilo que Deus está dizendo é o melhor. Quando você conhece Ele, você vai crer que é o melhor.
E muitas vezes a gente acha que não é o melhor, mas é o melhor de Deus para nós. Terceiro, sonde as motivações do seu coração. Sempre pergunte para você mesmo: por que eu quero fazer aquilo que eu quero fazer? Por que eu quero namorar com quem eu estou querendo namorar? Tem muita gente que chega para casar e ele fala: pastor, eu estou casando porque eu amo. É verdade. Mas quando ele termina, fala: não, pastor, estou terminando porque o amor acabou. É mentira. Porque ele continua amando. Não, pastor, eu não amo, continua amando. Não ama, não ama. Você ama a mesma pessoa que você amou no dia que você casou, você mesmo. Tem muita gente que escolhe namorado ou namorada porque olha para o namorado e para a namorada e fala assim: eu mereço uma pessoa igual aquela. Eu mereço um homem trabalhador daquele que tem um carrinho ajeitado. Eu mereço que aquela pessoa faça isso. O homem olha para aquela menina e fala: eu mereço essa menina aí, princesinha, top de linha, mereço. Que os meus amigos vão dizer: nossa, ó, escolheu, hein? Está casando para seus amigos, infeliz? Está casando para você e sua esposa. Só que o que acontece? Você continua achando que você merece. Só que no decurso dos anos, você percebe que talvez aquela pessoa tinha defeitos que você não sabia. E como você deixou de depositar amor nela, mas continuou se amando, você quer separar. Então o amor não acabou. Ele continua. A ponto de você não querer mais. Então sonde os seus corações. Por que eu estou fazendo isso? Isso vem quando nós confrontamos o que Deus diz sobre algo e se estamos querendo fazer aquilo para obedecer a Deus ou fazer aquilo para o nosso próprio prazer. E, irmãos, Calvino matou a pau. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tem gente que a identidade dele é construída na sua profissão. Já conversei com pessoas que ela chegou: o senhor sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu falei: não, não sei não. Ó, aqui quem eu sou. Tirou a carteirinha funcional aqui, ó. Tá vendo que foi? Mas o senhor é essa carteira? O homem ficou bravo comigo. Você é essa carteira aqui? O senhor está enganado. O senhor não é esse negócio aí, não. Você é quem Deus diz que você é. No momento é um pecador miserável. Ou está agindo como tal. Sua identidade está naquilo que Deus falou sobre você. Não naquilo que a sua carteira funcional ou sua carteira de ordem fala. Quarto, preocupe-se com o que é certo e não com o que dá certo. Talvez uma das nossas grandes dificuldades seja lidar com o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É a tentação de fazer o que dá certo no lugar daquilo que é certo. Pastor, mas meus amigos entrou na empresa e todo mundo mete a mão por trás. Está todo mundo andando de carrão novo. Dá certo, ninguém vê. O Eterno vê. Conheço um homem de Deus que está no nosso meio. Nesse caso eu não vou poder falar o nome dele porque ele não me autorizou. Mas é um homem de Deus que está no nosso meio. Que trabalhou numa corporação pública. Também não vou dizer onde é, porque senão você descobre. E os seus amigos ao redor, todo mundo andava com carro zero. Todo mundo tinha casona. E ele sempre andava com carro velho. As pessoas falavam para ele: rapaz, mas esse carro velho até depõe contra a gente. Eu falei: esse aqui é o carro que Deus me deu. É o carro que o meu salário paga. Essa casa que você mora desmoronando depõe contra você. Essa é a casa que Deus me deu. Ele falou: pastor, toda noite eu colocava a cabeça no meu travesseiro e dormia em paz. Porque ele escolheu fazer o que era certo, não o que dava certo. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que seja correto aos olhos dos homens também é correto aos olhos de Deus. Deus se preocupa com a ação e também com a forma da ação. Não devemos ser pragmáticos. Vamos dar 2 exemplos aqui básicos para vocês aqui. O primeiro é do eterno Salvador, Senhor Jesus. Abre sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2. Texto muito conhecido. Não tem como colocar aí, amor? Filipenses, capítulo 2.
a partir do verso 1 até o verso 8. O primeiro exemplo é do Senhor Jesus Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Então aqui, vocês não vão fazer por causa de vocês, nem para a glória de vocês, mas por humildade, consideração, ou melhor, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Acabou. Até a morte e morte de cruz. Na perspectiva humana, o empreendimento de Jesus deu errado. César tentou provar isso para Jesus. Falou assim, colocaram Jesus de costa, bateram nele, falaram, adivinha aí quem bateu? Você não é Deus? Um dos ladrões que estavam do lado de Jesus falou, rapaz, você não é Deus? Desce daí. Salva você e nós também. Essas pessoas se frustraram. Os discípulos se frustraram. Tirando João que estava no pé da cruz e Judas que estava indo se enforcar, o resto deitou o cabelo, vazou na braquiária. Sumiram. Por quê? Porque esse Jesus que eles esperavam que viria redimir Israel, lembra da conversa de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús? Era ele que nós esperávamos. Ele morreu. Jesus falou, vocês são tardos de conhecimento, vocês são os retardados. Vocês não lembram aquilo que ele disse das Escrituras? E desde Moisés e os profetas expunha para aqueles homens o que estava escrito acerca do Filho do Homem. E a Bíblia diz que o coração deles ia pegando fogo. No projeto do homem deu errado. Mas no projeto de Deus, se você continuar lendo o versículo 8, diz, ou melhor, o versículo 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde ele chegou nisso? Na cruz. Nem tudo aquilo que dá errado aos olhos dos homens é errado aos olhos de Deus. Vou dar outro exemplo rapidinho para a gente terminar. Abre lá Hebreus 11, 35 até o 40. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deu certo para esses homens, gente? Aqui a gente tem profeta cerrado no meio. Aqui tem gente que foi apedrejado, que serviu de comida para os leões na arena. Você pode pensar, deu errado, deu não, verso 38. Ah, irmãos, como eu queria que esse verso 38 tivesse qualquer relação comigo. Vocês não têm ideia de como eu queria, de que por um instante sequer, o meu nome tivesse arrolado
a essa galera aqui do começo do Salmo 38, do versículo 38 de Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Gente que você não sabe o nome, e nem eu. Gente que não tem sequer uma menção dele aqui nas Escrituras, a não ser essa. Gente que a gente jamais vai conhecer, mas que o Salvador nunca esqueceu. Você entende? Deu errado, pastor. Eu não. Nós não fomos feitos para enriquecer. Nós não fomos feitos para nos dar bem na vida. Nós não fomos feitos para andar com as melhores roupas, com os melhores carros, morar nos melhores bairros. Nós fomos feitos para glorificar ao Senhor em todas essas circunstâncias e em outras circunstâncias. Então guarde isso no seu coração. Como você vai saber o que você tem que fazer? Conheça a Deus e a vontade dEle. Esteja disposto a obedecer. Sonde as motivações do seu coração. E procure fazer o que é certo, não o que dá certo. Amém? Vamos orar?